Produção Portas em Automático, o Portão de Embarque está no ar para mais um episódio da série The Best. Então você que acompanha o canal, fica aí, não pode perder esse episódio, tá ok? Mas antes do episódio convidado de hoje, quero agradecer a você, seguidor e seguidora do canal, que acompanha o nosso trabalho, curte o conteúdo, comenta nos episódios e compartilha com os amigos. Em nome da produção do podcast do Portão de Embarque, o nosso aqui, muito obrigado. E você que passou pela telinha agora não conhece nosso trabalho, fica aí que o tema vai ser bem relevante. Assista até o final. Se você curtiu o conteúdo, deixa um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Tá ok? Sem mais delongas, detalhe importante, não está aqui o meu parceiro de podcast. Alexandre de Palmeira está em missão internacional, corporativa. Será presente no próximo episódio. Tá ok? Everton Araújo, da ClickBus, head da ClickBus. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, meu colega Ezequiel. Meu amigo Ezequiel. Obrigado pela oportunidade. Muito bom estar aqui com vocês. Rodeado de tanta gente gabaritada para fazer o negócio acontecer. Sim. Seja muito bem-vindo. A ideia aqui é trazer profissionais da indústria para bater um papo aqui bem descontraído, né? Nada assim muito formal, para a gente levar conhecimento de uma forma mais descontraída para quem segue o canal ou seus conhecimentos também aí no mercado, né? Então, se apresenta aí para o nosso público aí, como você veio parar no turismo, porque sua trajetória profissional. A gente vai navegar nesse período aí e trocar uma ideia muito boa. Boa. Bom, meu nome é Everton Araújo, né? Sou nascido e criado no turismo. Nascido e criado no turismo. Comecei, acho que não vale a pena a gente entrar agora em datas, né? Não, dá só um overview. Mas comecei há muito tempo já. Trabalhei bastante tempo no aéreo. Fiquei 10 anos trabalhando com aéreo. No aéreo eu trabalhei em diversas áreas, então consegui tirar um conhecimento bem bacana de como funciona uma companhia aérea por dentro ali. Trabalhei em times operacionais, trabalhei muito tempo numa área de revenue management, de receita. E aí fui enveredando para o caminho do comercial ali ao longo do tempo. Você era operacional e comecei mudou pro operacional, fui para uma parte de dados, analítica bem forte, que eu agradeço muito, que é uma base muito sólida para minha formação como profissional hoje. E depois eu fui caminhando para uma trilha ali mais comercial, né? Entrando em parcerias e tal. Trabalhei com ancillaries, né? Fechamento de parcerias para receita incremental na companhia aérea. Fundei essa área, ela não existia lá na Avianca. Olha, que interessante. Foi uma construção bem legal e foi bem naquela época do boom das bagagens, venda de bagagem. Então, esse também era um produto de receita incremental que a gente colocou no ar lá, existia, né? Mas não da forma intensa que a legislação acabou permitindo naquela época. Depois disso, passei para o CVC, experiência 100% em parcerias e agora... 100% em parcerias? 100% em parcerias. Trabalhava lá com um time de digital, né? Inicialmente, o site da CVC ali naquela parte... as parcerias que eu lidava lá eram com grandes bancos. Então são os programas de fidelidade. Era mais back, não era front? Era front, sim. Era negociação direta ali com os caras. Mas a gente colocou por trás, né? Parceria não era com fornecedores tipo rede hoteleira? Não, a gente tinha o time lá na CVC, né? Tem um time de produtos que faz essas negociações comerciais. E eu fazia a negociação direto com o parceiro, para atrair ele para fazer o growth ali, né? A manutenção do dia a dia. Certo. Então, eram parcerias grandes, então não tinha uma pulverização muito grande. Era Livelo, Banco Bradesco, Santander com o programa Esfera. Eu coloquei no ar uma parceria com o Itaú, na época que a gente não tinha. Foi um negócio bem difícil de fechar. E eu fazia a gestão dessas parcerias lá e agora, por último, ClickBus. Aqui também 100% em parcerias. Navegou bem, hein? Deu um overview bom já. Fui do ar para a terra em 5 segundos. Passando por fidelidade. Falar em parcerias, né, cara? Você definir uma parceria estratégica comercial, você tem que ter um certo know-how para isso, né? Para definir os parceiros.
tem que ser uma relação de ganha-ganha, né? E credibilidade. Ah, sim. Acho que é a base de sustentação da parceria, né? Eu costumo dizer que parceria é como se fosse um relacionamento, né? Você começa ali flertando, depois você vai namorando, depois no final você casa e em último caso ali chega num divórcio, que é chamar o contrato, né? No final das contas. Mas é uma relação que exige bastante articulação e que precisa ter o win-win ali, né? Todo mundo ganhando. O conceito base é: não consigo fazer sozinho isso de alguma forma, preciso me associar a alguma outra empresa ou marca para conseguir entregar valor, um valor melhor perceptível para ambos os clientes, né, no final do dia. Esse valor talvez nem está ali diretamente num produto, né? É um agregado que vai fechar com o produto. Você comercializa. Ele nem sempre é tangibilizado ali logo de cara, né? Eu acho que o importante é, no final do dia, ser bom para ambos. Mas muitas vezes uma parceria ela gera pouco caixa, né? Pouca venda no final das contas, mas traz para você uma oportunidade de acessar um mercado que você não acessa, né? Traz algum outro asset de marca para você, de estar ligado a uma marca que de repente consegue te dar uma visibilidade maior, né? Acessar públicos que antes você não acessava. Então faz sentido porque quando eu trago para a minha realidade hoje, eu tenho um core business, digamos que a hotelaria. Eu negocio outros serviços para mostrar valor na ponta para o meu cliente, que não é só aquilo que eu tenho. A experiência como um todo, ela do começo ao fim, gera valor que fideliza a parceria comercial. Eu acho que é isso aí. Esse é o ponto principal, né? E aí, para você manter essa parceria, aí eu acho que é um exercício de muita transparência, né? É você não apertar demais a negociação, porque a parceria ela é construída para ser de longo prazo. Como falei, né? Ela é um casamento. Ela foi feita pensando em ser duradoura. Ela não tem que ser extrativista a ponto de ser prejudicial para um dos lados, né? Eu sempre tive a sorte, Herbert, de trabalhar em companhias que tinham BI. Lá no passado, no tempo do Telex do Facto, a gente usava muito, era mais promotor, não era nem executivo de conta, era promotor. A gente ia muito no achômetro. Você não tinha dados. Você promovia a empresa, na verdade. Hoje, com o BI na mão, você já sai para uma reunião estratégica, já com os números de check-in, de reservas já na mão, para negociar algo realmente plausível para ambas as partes. Porque antes, não, eu vendo muito vocês aí, eu vendo muito vocês. Mas você vende quanto? Aquele papo, né? Ninguém aquele sabe. Papinho, muito quanto? Para você ou para mim? Qual que é o meu share nesse negócio? Então, eu acho que uma empresa hoje que não tem um BI, ela fica meio cega, assim. Ela, sabe, vai tomar decisões talvez não tão ali eficazes em função de falta de informação precisa na mão. Total. Eu acho que a gente começou a falar em inteligência artificial já, né? Já. Mas tem muita gente que não tá fazendo nem o beabá, nem né? o beabá do BI ainda, que é minimamente você ter um dado confiável para a tomada de decisão, né? Então, esse é um dos pontos que, até já entrando talvez num outro caminho, que numa mesa de negociação é fundamental, né? Preparo. Você precisa ter um conhecimento mínimo do desempenho, de onde você quer chegar, como você vai conseguir metrificar, esse tipo de coisa, para você não ir vazio para uma mesa de negociação, porque você não vai conseguir transmitir credibilidade e fechar uma parceria. Então, eu acho que é um estruturante ali, né? A infra básica para o negócio começar. Você citou um ponto importante, Everton, que é a questão do ganha-ganha, né? Muitas vezes eu já me vi em situações complexas de reuniões pesadas de clientes importantes que ele quer tirar sua calça, né? Tem que ser ganha-ganha. Mas quando não está preparado para essa reunião, talvez a gente coloque em xeque-mate, porque tem empresas similares que entregam a mesma coisa. Então, quando esse valor agregado ele não é muito bem percebido, e você vai para a linha só do preço ou comissionamento, seja qualquer diferencial que for, né? Um incentivo, seja o que for, você fica refém do preço. E o preço, se essa é a posição da empresa, eu até entendo.
Se a posição é vender valor, não encaixa. Talvez você vai ter que declinar até num cliente, talvez até antigo, para manter a sua rentabilidade e o negócio vivo, com qualidade. Sim, já trabalhei em empresas que passaram... Bom, eu sou de uma empresa que não existe mais, né? A Avianca. A Avianca teve uma passagem muito positiva aqui no Brasil, né? Sim, sim. A marca era muito amada, né? Entregava uma qualidade legal de serviço e tudo mais, mas ali nos bastidores eu me lembro que em determinado momento, claro que tudo aconteceu por diversos fatores, né? Claro, nunca é uma coisa só, né? Nunca. Em determinado momento eu via que algumas parcerias que nós tínhamos ali eram de alguma forma tão agressivas, mas tão agressivas, que acabaram terminando de enterrar o negócio ali, aquela... É porque estava numa condição de negociação, né? E eu acho que isso é um ponto legal também da gente trazer para a conversa, que é você saber o seu lugar, né? E o seu tamanho e o seu peso numa negociação. E quando você está numa vantagem, você consegue de alguma forma explorar isso, né? Mas é um limiar muito tênue entre explorar isso a ponto de ser agressivo na negociação ou matar o seu parceiro, né? E tem vários exemplos assim, né? Vários exemplos assim. Até recente, né? Nesse contexto aí que talvez ou você tá refém daquela empresa, já com um volume já muito alto, que não é o seu tamanho, talvez, para poder delegar tanto assim para uma empresa só. E como ela te aperta muito para ter a condição diferenciada, quando ela quebra, ela arrasta uma cadeia inteira junto pro buraco. Exatamente. E é triste isso, cara, porque eu acho que do turismo precisava ter uma blindagem maior para dar segurança a toda a cadeia produtiva, né? Stakeholders, todos eles que envolvem, para ter uma certa garantia da execução e não só ficar com ônus, né? Com prejuízo. Exatamente. Eu acho que existe uma diferença clara aí no conceito, né? De repente, de o que é uma parceria estratégica e o que é uma parceria minimamente transacional, né? Porque eu vejo bastante essa confusão, sabe? No mercado geral, tá? Não tô falando nem do turismo especificamente, mas as pessoas entendem parceria muitas vezes como um contrato de fornecimento. Tipo, eu vou ali, o cara tá me fornecendo o material de escritório, eu considero ele meu parceiro estratégico. Claro, dependendo do seu modelo de negócio, do que você vende, o que você, qual que é, como você utiliza essa mão de obra dentro da sua atividade, realmente pode ser estratégico, né? Um parceiro de material de escritório. Mas ele, de fato, é estratégico quando ele altera a percepção de valor para ambos, né? Então, às vezes, nessa negociação desequilibrada, um dos lados enxerga o outro como um parceiro estratégico. Mas o outro lado não enxerga como um parceiro estratégico. Enxerga como um parceiro transacional qualquer. Estou vendendo, estou comprando. Bem colocado, ele, de fato, exerce esse poder que pode ser prejudicial em cima do outro lado, né? E que a gente precisa, de fato, entender se os dois lados estão dispostos a uma parceria fiel, transparente e de longo prazo, né? Então, acho que é esse olhar que a gente precisa ter quando a gente está ali desenvolvendo esse trabalho de adubar, construir um ambiente de parceiros. Quando você enxerga isso, qual que é a sua tomada de decisão? Depende de você a caneta, assim, você está vendo que do seu lado é estratégico, mas do outro lado você é mais um fornecedor. Ele está te sugando muito. Você passou por alguns momentos como esse aí, qual foi a sua decisão que você tomou na hora? Na hora ou na caminhada, né? Sim. Eu acho que depende muito do seu momento de vida, né? Em alguns casos você está disposto a aceitar aquilo, porque de repente aquele parceiro ele está te trazendo altos volumes, a sua dependência dele é alta também, então não tem para onde fugir ali, você vai ter que aceitar aquilo. Mas sabendo que aquilo não é de longo prazo, né? Você precisa pivotar a sua estratégia e encontrar, de fato, algum outro player que seja coerente com a sua visão de negócio, que você quer a longo prazo, e sair nesse trabalho de construção, né? Eu tenho uma experiência recente com isso. E, de fato, a gente acabava... Se puder contar, fica à vontade. Boa. A gente ficava refém de poucos parceiros e
eu vi essa necessidade justamente de ampliar o número de parceiros para reduzir ali uma fragilidade que a gente tinha de dependência de alguns players que não eram 100% aqueles parceiros que a gente queria para a vida. Mas eu acho que é esse entendimento que você precisa ter para fazer esse trabalho de construção. Eu tenho já no mercado, Everton, quase 30 anos aí na área comercial. O que você colocou agora, eu vivi a minha vida inteira. E talvez você tenha um cliente com share muito alto, até 10%, 7% é muito alto. E tinha uma preocupação, sim, em a gente reduzir esse share. De que forma? Trazendo outros clientes do mesmo porte ou menor e pulverizando e diminuindo o share de participação. Por quê? Ao longo dessa história corporativa, essas empresas diminuíram, foram compradas ou quebraram. Se tivesse o share realmente significativo, não queria quebrar a empresa, mas deixar um buraco muito grande na estrutura da empresa. Então, essa preocupação de ter pulverizado assim, a sua estratégia de negócio com vários fornecedores, no seu caso, não está na mão de um só, é muito factível, para doer menos, né? Exatamente. Não, e o ponto que você trouxe alguns minutos atrás sobre o nosso mercado, né? A volatilidade. Estável. Vou usar uma palavra bonita aqui. A volatilidade que a gente tem no nosso ambiente, ela é muito propícia para a gente pensar nesse tipo de alternativa, porque de fato, né? A gente trabalha muitas vezes em mercados de margem muito baixa. Muito baixa. Ou com custos operacionais altos e que estão suscetíveis a efeitos externos. Políticos, dólar. Guerra, petróleo. Então, assim, não dá para você marcar bobeira, né? Então, você tem que ter ali uma estratégia já pensada e não colocar todos os ovos em uma única cesta, porque, de fato, isso pode te gerar algum prejuízo ali no futuro. Eu tenho uma visão assim de negócios, Everton, que fala da indústria do turismo que eu conheço mais. O negócio, ele nasce, que alguém idealizou aquela empresa, atinge o ápice em algum momento e ela precisa de uma transição. Ou de abrir um IPO quando é muito grande, ou ter um aporte financeiro para ela ir para um outro patamar. Porque chega um momento que ela não vai mais no orgânico. Aí vai mexer toda a estrutura, às vezes é sistema, caixa mesmo para segurar o processo, né, do tamanho dela de transição, de faturamento, de pagamento, enfim, de fornecedores, clientes. E muitas vezes perde esse timing, ou da venda, ou não forma uma transição para a marca se repaginar e perpetuar. Nós temos poucos exemplos na indústria que empresas que têm 50 anos no mercado aí, 40 anos, são poucas. A maioria não chega nesse patamar de vida, né, da marca. Sim, sim. São as dores do crescimento ali, né? Para você crescer, você tem que vender mais. E muitas vezes isso acaba gerando um estresse de caixa muito grande. Eu acho que é um pouco do que a Avianca viveu lá no passado também. Essa questão do caixa, né? A gente teve ali alguns movimentos no final dos tempos ali, que a gente abriu operações grandes, internacionais, caras, né? E que não foram acompanhadas, e aí eu estou falando agora mais num cenário mais geral, que muitas vezes não são acompanhadas de um suporte de caixa, seja ele conseguido ali através de rodada de investimento ou abertura de capital, né? Porque, cara, na boa, assim, capital próprio para você subsidiar isso, muitas vezes, você vai acabar perdendo o timing, né? Porque existe a senhora indústria, o mercado, ele acaba te impondo alguns movimentos que precisam ser tomados naquele momento, exato, né? Então, e aí se você perde esse time, você perde uma grande oportunidade. Então, assim, às vezes o cara não tem a grana, não fez a rodada, apareceu o momento. Putz, vou aproveitar, mas aí na hora que a conta acaba chegando e apertando, o caixa não dá, e a crise começa a se instalar, e aí você vai levando todo mundo junto, né? Dependendo do porte de como é esse player aí. Eu tô rindo pra não chorar, porque eu tô lembrando de casos sérios aqui que aconteceu. Porque assim, Everton, a companhia aérea é o primeiro passo de uma viagem, concorda? Você tem a parte terrestre também, mas
Agora eu vou ter que puxar pro meu lado aqui, né? Agora vai comprar uma viagem. Você pensa o quê? No aéreo primeiro. Sim. Depois na hospedagem, depois nos passeios e afins. Muitas empresas que operam nesse segmento nosso do turismo, até que os fretamentos não existe mais fretamento, acabou os fretamentos, né? Ano passado o fretamento ele é muito bom. Mas se você precificar errado uma operação, você mata a empresa. E temos vários exemplos nesse sentido que aconteceram há pouco tempo atrás, que precificou errado e não vendeu, o ônus é muito pesado, cara. É muito pesado. Aí cai todo mundo lá embaixo, né? Exatamente. Essas operações... Bom, vamos lá, né? Vou voltar aqui que eu tenho que puxar minha sardinha pro rodoviário, tá? Mas tirando isso de lado, a gente pensa no transporte de primeiro. Vamos falar um pouquinho então, vai. Pega o conceito, antes de você explicar esse conceito aí da cadeia produtiva, quem que é a ClickBus? ClickBus é um marketplace de passagens rodoviárias. A gente tem um portfólio muito rico, mais de 300 empresas que a gente vende ali. Trabalhamos em 2 segmentos, né? O B2C, que é a nossa OTA, a nossa agência online, é um site, aplicativo, com foco ali no público cliente final, e a gente tem a vertical do B2B, que é a que eu acabo liderando, faço parte, que é a nossa venda por meio de parceiros, né? E aí, dentro desse grupo, os nossos ouvintes aqui, a galera do trade, é quem de fato atua com mais intensidade nessa vertical comigo, né? Cliente corporativo, lazer, enfim, as agências de todos os segmentos, consolidadoras, operadoras, acabam consumindo nosso produto e vendendo para o cliente ali na ponta. Perfeito. Mas bom, vou chegar lá na sua pergunta. Fazendo esse parênteses da ClickBus, quem é ClickBus? Mas uma vez que ele pensou ali, né, no transporte que ele vai utilizar, de fato, boa parte das viagens acabam sendo pensadas no aéreo, né? Porque a gente sabe que a flutuação de preço do aéreo ela é muito maior. Esse é até um ponto, né, de comportamento de mercado que é diferente no rodoviário. A gente percebe que o rodoviário é muito menos planejado, né? Os clientes compram com antecedência muito menor. E, de fato, é por conta da oscilação que não é tão alta quanto a do aéreo, né? Mas as operações de charter, de block charter, elas acabam gerando risco, né? E aí a gente entra num outro ponto que é um ponto importante em relação às parcerias. O quanto uma parceria saudável está disposta a compartilhar os ganhos e os riscos. Porque quando a gente fecha a parceria, a gente só pensa no lucro, só né? No bônus, não no ônus. Só no ônus. Mas o parceiro de verdade ele está disposto a co-criar com você nessa operação. Então, vamos lá, se a gente tem uma parceria muito forte, próxima, eu vou entender seu lado, vamos achar um meio de remediar esse fator, digamos que pontual aí. Sim. Se não tem uma parceria muito próxima, dificilmente eu vou aportar recurso. É isso, é uma oportunidade de ganho muito grande. A gente sabe que o fretamento traz uma margem muito mais saudável, claro, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente entende os dois lados. Ninguém quer ficar com risco 100% pro seu lado, né? E aí eu acho que é algo que a gente precisa amadurecer na indústria, é justamente isso, essa gestão de consequências, sabe? Como que a gente consegue mitigar para não ficar tão ruim para a companhia aérea, não ficar tão ruim para a operadora ou para quem está cadeia produtiva fazendo o fretamento ali, e a gente conseguir administrar isso de uma forma melhor, porque a gente sabe que o produto é bom, mas a gente agora está sem culhão, a gente está com medo de fazer o negócio acontecer pela consequência que isso pode gerar, né? E tem vários episódios recentes, cara, que leva muito para esse lado que você está falando aí. O mercado está muito inseguro. Eu acho que hoje o ponto principal das empresas que atuam no segmento é ter uma postura muito forte de transparência e credibilidade. Eu sei que o preço é importante, que o atendimento é importante, mas a credibilidade da empresa, principalmente financeira, de assumir os compromissos, acho que ela está muito em pauta hoje. Totalmente. Não existe almoço de graça, né? Não dá pra gente fazer milagre, prometer algumas coisas. A gente tem diversos casos aí na indústria, né? De produtos vendidos de uma maneira até pouco irresponsável, né? De prometer algumas coisas e ganhos excessivos.
e falta de pé no chão ali, responsabilidade quando o negócio aperta, né? E, de fato, eu acho que como parceiro, a gente tem que estar do lado ali, ser responsável na alegria e na tristeza, e quando a conta chega, a gente precisa, de fato, encarar o negócio e arcar com as consequências. Profundo. Falando um pouquinho agora de parcerias, de ClickBus, vocês são uma empresa basicamente online, né? Venda online. Venda online. O share hoje do B2B em relação ao B2C é muito relevante ou não? É bastante relevante, sim. Chega a meio a meio ou não? Não chega a meio a meio, mas é bastante relevante. Relevante. Quando você fala de ter parcerias, né? Empresa de tecnologia conectada com o seu produto para distribuir na ponta final, seja B2B ou B2C, você escolhe os parceiros de integração como? Por necessidade, por tecnologia, porque o cliente tem a ferramenta. Qual que é a sua avaliação? Vamos falar de OBT, por exemplo. Sim. A OBT, ela traz para a gente capilaridade, né? Porque algumas delas acabaram ficando nichadas por determinados tipos de agência, né? Então, a gente tem algumas que são ali muito voltadas para o público de consolidadoras, outras para um público mais corporativo. Isso. E para a gente pensar na nossa estratégia de distribuição, hoje, para o trade, não tem como não pensar nas OBTs e nessa distribuição, né? E a gente mantém uma relação muito boa, saudável, com esses players. É claro que existe uma questão técnica, né, de evolução do ferramentário ali. Inclusive, eu acho que isso a gente pode até explorar um pouco mais para frente. Esse tema é polêmico. Sobre como a gente como o mundo vem caminhando, né? E esse universo de parcerias vem caminhando tecnicamente para que isso tenha menos fricção possível. Mas, de fato, é um desafio, porque são diferentes linguagens, né? Nem sempre o produto rodoviário é priorizado, porque o share dentro do trade ainda não é muito alto. Ele está aquém da capacidade dele, né? Por isso que a gente tem trabalhado tão forte ao lado dessas empresas. Mas eu acho que eu tenho enxergado esses players com uma outra ótica, assim. Além da distribuição, além da capilaridade, de entendê-los como um parceiro de tecnologia mesmo, né? Do que eles podem aportar junto com a gente para a gente tentar criar produtos que sejam ali, de alguma forma, bem aceitos e até inovadores. Do seu lado pode ser parceiro, do outro lado pode ser mais um canal de venda. É isso. Como você colocou muito bem no início, né? Exatamente. Tem que ser pensado como estratégia para os dois lados, né? Esse é um desafio. Então, eu basicamente hoje, eu trabalho muito forte com venda online, né? Na Best Buy Travel. E claro que eu dependo de integrações. Front e back. E é fato que o meu conteúdo via um sistema qualquer deles aí, não vai chegar todo no front como está disponível no meu portal. Até por questões mesmo de evolução de ferramentas, né? Sim. Eu pego aqui, sei lá, 50 produtos, passa para chegar lá a 20 na transição, porque passa pela ferramenta já no front para o usuário ter acesso. Então, muitas vezes eu posso ter uma condição muito melhor lá no portal que não chegou via o XML por questões de timeout, de mapeamento, né? Às vezes a regra de negócio lá, o seu timeout acontece em 30 segundos, isso. Lá acontece em 20, corta a chamada antes. Acho que isso é uma dor não só sua, só posso te garantir. A sua integração é um canal só? Com os outros você tem um channel que você trafega a sua integração ou você faz individual cada um? Eu tenho uma API que eu disponibilizo para os parceiros, né? E essa API ela é desenvolvida no front de cada um deles, né? Individualmente, Tá. Existem alguns parceiros que eu me conecto diretamente, sem a necessidade de um OBT, obrigatoriamente, né? São as empresas que têm ali o seu front próprio. Né? Tá. Que não terceirizam de alguma forma essa parte da jornada deles. Mas, de fato,
equalização de linguagem, ela é muito difícil, né, de acontecer. Às vezes eu uso um código de localidade, eu tenho muito mais localidades no rodoviário, né, do que no... Muito mais. Muito mais localidades. Às vezes ela está cadastrada de um jeito aqui, no front do parceiro ela está cadastrada de outra forma. Mas assim, usamos muito essa inteligência de dados para conseguir identificar e tentar endereçar ao máximo esses pontos. Porque não tem. É como se fosse o cano da empresa de saneamento que está vazando ali e você está perdendo dinheiro por ali sem perceber, muitas vezes, né? Então é algo que exige essa atenção e que eu acho que, como tendência do futuro, com essa evolução que a gente tem agora de IA, não sei o quê, isso tende a ser um processo um pouco mais fluido, sabe? Eu acho que essas integrações de API que hoje são custosas para a gente está falando de 2 meses de construção, 3 meses, a depender da força que o parceiro tem ali para executar, né, essa integração. Eu acho que no futuro elas tendem a ser muito mais rápidas e fluidas e irem evoluindo praticamente em tempo real ali, sabe? Eu acho que essa vida que no passado, né, quando eu comecei nesse universo de parcerias, elas duravam mais tempo. Eram projetos de 6 meses, verdade, não verdade, eram? Antes, para eu construir um white label, que é uma ferramenta simples de parceria, durava 6 meses, 7 meses, 8 meses. Hoje é commodity. São dias que você acaba fazendo um white label. E eu acho que esse universo de integração de API tende a caminhar para esse lado, sabe? De ser mais fluido ali em tempo real, das APIs irem de alguma forma se acomodando, né, nessa integração e deixando a experiência o máximo possível sem fricção, que hoje eu acho que é um ponto muito ruim e tem gastado muito os nossos esforços quando a gente fala de canal de distribuição e de parceria. Bem colocado, cara. O que eu entendo é que pode ser que alguma dessas empresas que hoje fazem parte do contexto vão ser compradas pelo maior ou vão desaparecer. Porque pega o exemplo mesmo aí do Minibis que comprou o Infotera. Uhum. Criou uma musculatura pesada. O Infotera é usado em todas as operadoras do Brasil. Sim. O Minibis é uma ferramenta pesadíssima, que está em todos os hotéis do Brasil e fora do Brasil também. Então, pode ser que ela permaneça, pode ser que use ela para fazer uma integração só, com uma ramificação diferente. Qual que é o correto, né? A gente faz muito puxadinho, até hoje ainda. O correto é ter uma base muito sólida e dessa base sair essas ramificações para integrar, sem afetar a estrutura matriz. A gente fala isso porque eu vivi isso muito no passado. A gente fazia os puxadinhos do sistema, chega a hora que o sistema fica com tilt, entendeu? ele dá uns bugs. Sim. Não, e tem sistema de fornecedor que passa por ele vive de puxadinho. Infelizmente para se adequar, né, ao perfil, né? A empresa vai mudando ao longo do tempo ali, vai passando, né, orientações diferentes de estratégia ali, muitas vezes. Vai adquirindo uma, adquirindo outra e vai criando essa teia que depois, no final dos contos, é difícil, muito difícil de você fazer ali a sustentação. Vou pegar a Best Buy como exemplo de novo. Lá fora, as empresas do grupo são tudo empresas enxutas. Aqui são 200 colaboradores, no mínimo. Quase 200. Lá fora eles não entendem aqui que a gente parcela cartão de crédito. O porquê tem que ter cartão parcelado. O porquê que tem que ter faturamento. Ah, sim. Não, o nosso mercado ele é muito excepcional, né? Então, porque a ferramenta ela é usada no mundo inteiro, a mesma ferramenta. Só aqui que tem que ter adaptações. Que vai aferir lá a base de dados também lá. Sim. Entendeu? Eu lembro que quando eu trabalhava na Avianca, eu participei do projeto de implementação do Amadeus, né? A gente fez uma migração para o Amadeus. E numa das oportunidades que eu tive de ir até a sede deles lá na França foi de discutir, né, o sistema, aprender, que a gente queria trazer esse conhecimento para cá para fazer o treinamento dos times, a parametrização. E tinha tanta coisa que eu perguntava para eles falavam assim, mas por que uma pessoa faria isso?
Por quê? Porque nós somos brasileiros muito criativos, né? E essa criatividade acaba sendo ali muitas vezes pro mal, para fazer algum tipo de fraude. Pro mal é ótimo. Para fazer algum tipo de fraude. Então a gente sempre tá pensando 2 passos à frente para tentar estar na frente do imprevisto, né? E ter um pouco mais de controle sobre o negócio, mas é o que você comentou. A gente tem um nível de especificidade assim, que é totalmente fora da casinha do que essas plataformas mundiais acabam oferecendo. Eu já vi aqui empresas tentando implementar RP. 3 anos, velho, não consegue colocar o RP. Porque o RP ele vai travar todo o processo. Você não consegue mexer mais naquilo que foi feito. Não. Então, como a gente é uma empresa que intermedia serviço e tem muitos braços, né? É um povo, né? Muitos braços. Sim. Então, muitas vezes o que é, não é, né? Eu gostava de dizer que no passado a gestão do negócio mesmo é um Excelzão. Você mostra o que você quer mostrar, de acordo com o perfil de cada interlocutor ali, cliente, fornecedor e tal. Mas não é uma coisa assim muito clara. Ele mostra o que é. Porque a empresa que é vendida hoje no turismo, pra você fazer ela ficar certinha hoje é muito difícil. Sim. Para fazer o valuation dela. Né? A última linha lá. Sim. E o que você comentou sobre esses movimentos de mercado, eu acho que começaram já há algum tempo, né? Essas aproximações são parcerias que acabam virando ali tão sinérgicas a ponto de fundirem ou de criarem uma joint venture, Delta, Latam. A gente tem vários exemplos na indústria, né? Hotel Du, a gente tem agora iFood entrando no mercado e fazendo uma super coalizão com Decolar, né? Mas eu acho que é um movimento normal, natural de mercado, né? E a gente até viu isso acontecer bastante de uma maneira bem intensa no mercado aéreo no passado, com as alianças globais, Star Alliance, One World. Parece que o jogo virou um pouco, né? Eles estão revendo a forma com que fazem isso, e aí eu acho que os acordos de joint venture e fusão realmente estão acontecendo com mais força. Eles deixaram de participar dessas alianças, mas a gente vê aí uma Lufthansa comprando Alitalia, ITA agora, né? E tantas outros movimentos assim de verticalização e conglomerados, né? Isso, conglomerados, isso aí. Grandes grupos que têm múltiplos skills ali, múltiplas empresas que acabam dominando boa parte do processo produtivo, né? Eu vou ou matando as UNs, né? Ou matando as UNs, exatamente. Ou você faz isso para matar, já aconteceu no mercado também, né? Você lembra da Webjet? Sim, sim. O que aconteceu quando ela foi comprada? E tantas outras aí. Mas esse é o ponto, né? A empresa, no segmento que ela atua, ela tem prestígio, tem um domínio. Ela é comprada. Por algum motivo, eu já vi estratégicos matar essa unidade, o DNA dela. Você tem um pool de empresas. Você quer criar um DNA novo, uniforme. Não dá. Na minha cabeça, isso não funciona. Se não for para matar a empresa, não faz sentido. A ideia é manter o quê? O DNA dela vivo, o dono é o mesmo. Você negocia em bloco, no back. O financeiro pode até ser unificado, mas o dono é o mesmo. Mas eu vi muitas empresas serem mexidas no front, onde ela perde credibilidade no mercado e passa a surgir outras empresas que nem antes cheirava perto. E pega o mercado. Aí para retomar, cara, fica difícil. Sim. Fica difícil. A gente tem alguns exemplos assim, né, no nosso mercado. A CVC passou por isso, né? Durante quando eu estive lá, a gente estava num movimento de B2B, né? Ser uma coisa só, usar a marca CVC. Você está lá que ano? Eu entrei em 2019. Não, você chegou... Não, eu... 17... 19... Fiquei até 2021 lá. Então a gente trabalhou ao mesmo tempo, em algum momento. Em alguma unidade separada. Em alguma unidade separada. E aí agora voltou atrás, né? Eu acho que justamente por conta dessa sensação, né? De ter ali algumas marcas que eram muito consolidadas no mercado e que tiveram
a sua luz apagada de alguma forma, né? E que deu margem para a entrada de concorrentes e tal. E aí depois reverteu esse movimento, né? Então, acho que o processo mais difícil de uma aquisição ou de uma fusão é a questão cultural, né? Como você vai colocar A e B e fazer o negócio virar C? Ou se você conscientemente quer matar o B, né? E deixar só o A, porque a gente tem também, fora da indústria de turismo, vamos pegar aí Itaú Unibanco. Puta de um choque cultural. Então, 2 bancos gigantescos, enormes, grandes. Tipo, como criar uma cultura única disso? Cara, foi assim, tiro pra todo lado. Uma briga de foice no escuro durante muito tempo até o negócio se acomodar. É um processo de anos. A gente tem LAN e TAM com mentalidades muito diferentes também, que tiveram que fazer esse processo ao longo do tempo, que eu acho que é um exemplo até muito bem sucedido disso, viu? Mas eu acho que é o grande um complexador ali do negócio, se essa palavra existe, desse processo, é isso, né? Esse movimento cultural. E ele dura anos. Você não consegue fazer nada da noite pro dia. Eu não vou dizer que, nesse caso que eu vou te explicar aqui, que queria matar, mas quando estava a trend Esfera Tour, Visual e RA, eu entendo que não era para matar, mas a Esfera morreu. A Esfera morreu. Morreu porque o nicho dela estava muito solidificado no internacional. Era Inter, 90% acho que era Inter, se eu estiver aqui errando aqui. E a RA, basicamente, o forte era nacional. Também Inter, mas nacional corporativo era o mais pesado. Então, nessa aquisição, você tinha o Inter e o nacional, cada um no seu lugar. Mas como matou a pandemia, ela não voltou mais, ficou só mesmo a RA, né? Sim. Sim. E é engraçado como esse tema se linka aqui, né, com o que a gente estava trazendo no início de parceria estratégica. Então. Porque, assim, eu acho que no cenário extremo do negócio, uma parceria que cresce, frutifica, é de longo prazo, é ganha-ganha para todo mundo, naturalmente vai caminhando para esse cenário, né? De somos tão complementares a ponto de chegar no momento que a gente não consegue viver mais sem o outro. E vamos caminhar para uma coisa mais sinérgica, né? Mais conjunto ali. Então, não acontece sempre, né? É verdade. Mas em alguns casos, sim. Bem interessante, você colocou agora, bem interessante. Vou pedir isso aqui só uma pausa para falar dos meus patrocinadores. Claro. A gente volta num tema de novo aqui de parcerias, tá certo? Pessoal, vocês aí, ó. Best Buy Travel, a qual eu faço parte do grupo lá, toca Best Buy Corp. Você, gente de viagem que precisa de um atendimento de qualidade, uma experiência positiva, tarifas competitivas, Best Buy é a empresa aí que vai te dar aí um suporte bem legal, tá ok? Nosso parceiro também aqui, a América BPO, é uma empresa muito segmentada na parte de plantão para agências de viagens no final de semana, feriado ou fora do horário comercial. Então você quer uma experiência positiva, ficar mais tranquilo no final de semana, no seu churrasco, conversa com o pessoal da América BPO, tá ok? Não também menos importante, Mercado Eventos, uma mídia super poderosa da indústria, que traz aí os temas relevantes aí que acontecem no Brasil e no mundo. Na pessoa do seu Roy Taylor, obrigado pela parceria. Então você quer se atualizar com as informações, Mercado Eventos, tá ok? Voltamos ao tema aqui de parcerias. Hoje digo a ClickBuzz, ela está no Oceano Azul, né? Não tem concorrente. Ah, não, isso não é verdade. Estou te provocando. Gostaria que fosse. Estou te provocando. O modelo de negócio. Não, acho que em algum momento da vida, quando o negócio surgiu lá atrás, ele era um pouco mais livre, né? De concorrentes, menos players, mas não é o cenário atual. Dado que o produto foi se popularizando, né? Eu costumo dizer que o rodoviário ele é o caçula ali da distribuição eletrônica para o trade de turismo, né? Sim. A gente vende passagem aérea há quanto tempo já pelo Amadeus, tela preta, letrinha verde, né? Acho que nem existia internet, já se vendia, anos 70, sei lá. A gente
vem de hotelaria também já há algum tempo. Bom tempo. Hoje eu acho que quase 90% da distribuição hoteleira deve acontecer de maneira online. Isso não estou inventando aqui da minha cabeça, tá? Mas eu diria que do corporativo, sim, lazer, eu acho que... Não, o corte sim. Eu acho tem uma galera que vai lá no hotel ainda assim, comprar na tarifa balcão. Eu acho que a grande demanda vem via agências corporativas ou os brokers da vida, as OTAs, né? Sim, eu acho que a grande distribuição sim, mesmo vem do Booking.com, enfim, de todo mundo que vem de hotéis.com. E o rodoviário não, né? O rodoviário vem ainda de uma mentalidade muito... A gente tem 12 anos. 12 anos? Pô, é um tempo razoável já, né? Mas o início do negócio ele foi muito pensado na OTA, né? No B2C ali. E aí o mercado de turismo, realmente as agências e tal, começaram a utilizar o produto muito mais recentemente. Coisa de 2017, 2016 talvez. Tá. Então assim, não é hábito ainda do agente de turismo oferecer um rodoviário como uma opção para o cliente dele. Então, muitas vezes eu falo, gente, não perde a venda que está na sua loja, tá lá, o cara não coube dentro do bolso dele o aéreo, tenta converter de alguma forma, de repente, com um rodoviário confortável, igual a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Um leito-cama, alguma coisa assim. Se aquele cliente tem um nível de exigência um pouco maior. Mas eu acho que existe esse ponto de maturação que a gente ainda não atingiu no trade, sabe? O corporativo vem se mostrando... Você está falando do lazer, né? Tô falando do lazer. Tá, agora... O corporativo eu ia chegar ali. O corporativo, ele tem um mandatório de preço que um dia que as empresas descobriram que mandar os funcionários de ônibus era mais barato, acabou virando uma tendência. E, de fato, a adesão nesse nicho, né, nesse segmento de mercado... Vem crescendo. E eu acho que é maior hoje do que o lazer. É maior. Os níveis de crescimento são maiores que o lazer. A aceitação acabou sendo mais fluida nesse segmento. Você entende que isso aí é o que é para trechos mais curtos? O grosso da venda acaba acontecendo em trechos, mas nada impede, tá? A gente vê aí movimentações de fluxo de trabalhador saindo do Rio Grande do Sul e indo pro Tocantins, assim. Pro Tocantins? Mobilização, desmobilização. Isso acontece bastante agora, inclusive nesse período do ano. Pro Tocantins? Não, vai para todo lugar. Maranhão. Você tem uma fábrica que você tá, ou uma obra gigantesca que você tá muitas vezes conduzindo, a empresa que te contrata, né? Contrata a TMC ali, tem uma necessidade de movimentar uma massa trabalhadora muitas vezes que não tem naquele lugar, né? Tem que trazer de fora. Entendi. Tá, então, às vezes ele traz assim, 300 operários. Vamos ficar alocados naquela região lá por um período X. Isso. Não, faz sentido, caramba. É o que a gente chama de mobilização. É uma coisa regular, entendi. Regular, é uma coisa específica. Tem um ponto aí que você tocou, só fazer um pequeno comentário aí, que é o agente de viagem, que é uma peça fundamental nesse processo todo. A ClickBus faz algum trabalho específico disso para levar até o agente? Não esqueça que você tem na mão essa ferramenta. Sim. Que em algum momento você pode precisar. Porque eu tenho a impressão que às vezes assim ele acaba nem lembrando que Sim. ele tem acesso a isso e fala, pega um carro, aluga um carro, ponto A ao B, etc. Né? Como é que chega nessa pessoa? Cara, essa é uma excelente pergunta. E é um dos nossos focos, assim, no que a gente tem acabado nos últimos anos se debruçando bastante, que é a formação, né, do trade. Por ser um produto novo e a gente entende esse nível de maturidade, a gente tem um papel, e aí eu falo como marca, né, porque a ClickBus, de fato, se posiciona como sinônimo de categoria, né? A gente quer ser... Quando se pensa em ônibus, se pensa em ClickBus. E a gente, nos últimos anos, tem feito alguns eventos de formação que nós chamamos de ClickBus Day e que são itinerantes em diversas cidades. A gente acabou passando já, no qual a gente reúne ali uma porção de agências locais, né?
E aí a gente usa muito dos nossos parceiros consolidadores, operadores locais, que acabam mobilizando essa massa ali, que é para trazer essa formação e mostrar quais são as vantagens do produto, né? Que a gente acaba falando no óbvio sempre, que é preço, mas não está limitado a preço, né? Você tem uma flexibilidade muito maior tarifária, você não vai ter uma taxa de cancelamento de 80% que você tem na tarifa economy de um aéreo. Você consegue levar muito mais bagagem, você consegue comprar ali de última hora, né, com valores muito mais razoáveis. A gente tem também a questão do tempo, que muitas vezes é mandatório, porque assim, a gente fala, putz, agora você tá louco, né, Everton? Você vai falar que tempo é uma vantagem do rodoviário. Sim, em alguns casos sim. Se for um voo curto, se você for pôr no papel, chegar antes, 2 horas e... Putz, entendeu? Eu tava viajando agora, fui pra Bave, né? Inclusive encontrei com o Ezequiel lá, nos corredores, honrando o nosso olerite lá. Sim, fundamental, né? Fundamental. E eu, inclusive, passei por isso, né? Eu, apesar de trabalhar no rodoviário, nesse deslocamento eu optei pelo aéreo e eu acabei... Por que você não foi de ônibus? Sofrendo... Não, me arrependi. Sofri um atraso no meu voo de 1 hora. Cheguei lá no Santos Dumont para ir até o Rio Centro. Lá na Barra. 1h30 de... Falei, cara, se eu tivesse vindo de rodoviário, eu desceria aqui na Barra, porque tem alguns terminais ali, shopping e tal. Direto. Ia chegar talvez no mesmo tempo ou até um pouco mais cedo. Então, assim, a depender do trecho que você vai se deslocar, às vezes não é servido de aéreo, às vezes você tem que... Putz, eu vou de Campo Grande para Cuiabá. Hoje a gente está sem voo direto, de Campo Grande a Cuiabá. Você tem que ir para São Paulo, pegar uma conexão em Guarulhos. Não é hub, né? Você vai direto de ônibus, você vai chegar muito mais cedo. Então, assim, são essas as vantagens que eu acho que não está na cabeça ainda do agente de viagem e que a gente tem trabalhado muito com incentivo, né, com campanha ali na consolidação, para trazer esse agente para perto, com formação, enfim, nos colocando ali a disponibilização, que eu acho que é importantíssimo. Complementando esse conceito aí, faz sentido também você participar de feiras estratégicas, como a WTM, por exemplo. Exato. A grande Mabave. Sim. Talvez feiras regionais, como a própria BTM, né? Sim. Que vai ocorrer agora também em outubro. A gente já participou no passado, é algo que a gente está sempre analisando. Fórum Panrotas é um que a gente participa anualmente também. Então, isso está sempre no nosso radar também. A gente tem focado nos últimos anos nesses eventos proprietários, né? Mas, assim, eu acho que é uma estratégia complementar a essas grandes feiras também. Porque a marca passa a ser percebida, né? É visibilidade, né? O que acontece? A gente participa de algumas feiras, não que ela não tenha importância, porque o custo de uma feira hoje é pesado, sabe disso? Deslocamento da sua equipe para uma região, a parte de aéreo ou terrestre, de ônibus, a parte de hospedagem, de alimentação, né? É um custo altíssimo. Então, a gente percebe o quê? Quando eu não estou numa feira, estou lado figurativo da coisa, tá? Uma marca muito relevante no mercado, não vai para a feira, já cria uma imagem assim negativa. Cadê a empresa tal? O que está acontecendo? Sim. Será que eles estão bem? Exato. Nesse momento de crise, gera muita especulação. Então, hoje, qual que é a estratégia nossa, por exemplo? Hoje eu não tenho filiais nas capitais do Brasil. Nós temos a base São Paulo, matriz São Paulo, no Jundiaí, também uma base aqui na Paulista. E nas capitais nós temos executivos locais. Isso aí é uma posição, acho que comum das empresas do mercado hoje. Não ter base local, porque não faz muito sentido, o custo é muito alto também. Sim. Você tem lá talvez um executivo ou um operacional que atende aquela região como se fosse a origem, a matriz, né? E funciona muito bem. Então, para essas pessoas, esses profissionais que estão alocados em algumas cidades, é fundamental você fazer o evento lá e estar presente, para reforçar o trabalho que é executado por eles. Entendeu? Exatamente. E eu acho que essa presença regional, ela diz muito sobre a marca, né? E prestigia o agente. Porque assim, a gente sabe que diversas praças do Brasil não são, infelizmente, né, contempladas com esses grandes eventos, né? A gente gostaria até por uma questão de estrutura, muitas vezes, né? E você levar um evento, muitas vezes, para uma praça dessa, né? Como é o que a gente faz
fez em Goiânia, a gente fez no Recife, Salvador. Isso demonstra um nível de proximidade que você quer criar nesse relacionamento que é realmente muito importante. Mas eu concordo contigo que é um investimento, né? A longo prazo ali. Você não é se mensurável de posicionar. imediato. De imediato ele não é mensurável, né? Isso é a média a longo prazo. Sim, sim. A dificuldade é a gente convencer internamente, né? Que isso... que, assim, essa é uma barreira que eu vejo das empresas, né? Experiências diversas que já passei da gente ter esse nível de maturidade, né? Em relação a esse tipo de investimento e ação e encarar a feira como um momento de negócio ali, Isso. né? Eu percebo que as feiras vêm crescendo para esse lado assim, ficando mais técnicas, mais profissionais. Com palestras, com capacitações. Sim. Isso vem mudando com o tempo, né? Totalmente. Eu acho que tá um pouco aqui, mas tá mudando e tem uma ação muito forte da BAB também, de outras entidades aí, buscando cada vez mais capacitar, né, a indústria. Mas eu acho que é um movimento muito saudável, né? Precisa ser profissionalizado de verdade. Sim. A feira não acontece pra gente ficar lá tomando cafezinho e jogando papo pro ar, né? É pra fechar negócio no final das contas. É pra trazer conhecimento, enfim. E eu vejo que os eventos que vêm acontecendo estão nessa toada, né? De trazer, agregar um pouco mais de complexidade ali. Em alguns casos, os stands estão até estruturalmente pensados para isso, né? De ter ali uma salinha de reunião, mas antigamente não tinha isso. Assim, mais reservada, né? Mais reservada, porque muitas vezes naquela troca que você tem ali, você não consegue ganhar uma profundidade no assunto. Vou falar por mim. Para mim, a feira é um estresse grande. Grande. Porque estou já um bom tempo nesse mercado. Eu não consigo falar com ninguém na feira. Você com tempo de qualidade, não né? Não dá. Não tem como. Você consegue engatar o negócio. Troca um cartão, bate um papo ali rápido de 1, 2 minutos, porque sempre chega outra pessoa, né? Outro profissional. E aí, tudo bem? E você não consegue ter um começo, meio e fim de um bate-papo. Isso, assim, eu sinto um pouco, assim, essa questão de qualidade, assim, no bate-papo, né? Não é questão mesmo do negócio, né? Então, se é mais estratégico, eu pego uma salinha lá, eu escondo um pouquinho pra bater um papo. Agora, não dá também para receber lá, tipo, cliente querendo brigar por processo, né? Tá em andamento. Pô, cara, tem uma também que é complicada, viu? Tenso. Às vezes ser visto pro lado bom e pro lado ruim também. É bem por aí. Mas eu acho que você também, para você tirar proveito, colher os louros de um evento como esse... Você tem que ter ali um planejamento prévio, né? Tipo, com quem você quer falar? Você, tipo... É uma agenda, né? Fecha uns horários ali para você ter um bate-papo um pouco mais reservado. Não necessariamente no seu stand, pode ser no café. No café. Ou aproveita que vocês estão na mesma cidade, de repente no hotel, antes de sair, depois de sair, marca um almoço, alguma coisa assim. Porque eu acho que, de fato, o grande desafio é você conseguir engatar um tempo sem alguém te cutucar e falar, tipo, passou ali na frente, te deu um oi, e dispersar e o negócio não acontecer. E às vezes é uma chance única que você tá tendo ali com aquela pessoa que você fala, não posso parar agora, pelo amor de Deus. Na BAV eu fiz isso. Os estratégicos a gente visitou pela manhã. Eu acho que esse é o... Aí à tarde você vai pra feira e fica mais focado na feira, mas... Porque as pessoas estão lá com esse propósito, né? Tá todo mundo lá. Eu acho que é esse que você tem que aproveitar. É aquele momento, né? Tá todo mundo aberto a fazer a negociação e tá na mesma cidade que você, no mesmo evento, então obrigatoriamente vocês vão se encontrar. Mas eu acho que esse é o desafio. Sim. Em relação, se for das feiras, você não vai participar de nenhuma feira mais. BTM e tem a BTM agora que é Fortaleza e tem Gramado, né? Que é a Festures. Não, participar com o stand, eu acredito que não, mas é algo que a gente pensa para o futuro. Sim. É uma feira muito boa também, viu? Sim. Bem profissional. A Festures? Bem profissional. A BTM também, só que tem um foco mais daquela região do Norte e Nordeste, né? Que tem uma demanda grande também. Super. Agora, essa parte de rodoviário, eu que sou meio leigo ainda, eu ando muito pouco de ônibus assim nas viagens, mas a parte assim que você está mais presente nesse negócio de infraestrutura, de rodovias, como você enxerga isso? O patamar que está hoje, o que poderia ser talvez melhorado, desenvolvido, vai realmente ter
uma pista de mais qualidade, né? Sim. Para deslocamento. Até por causa dos carros também, né? Super. Eu vou trazer até uma resposta num conceito um pouco mais amplo, tá? Porque a rodovia, a depender do estado que você roda, ela é até bem conservada e tal, né? E você percebe que o quesito de segurança ainda, a gente vê alguns relatos, né? Acontecimentos infelizes de acidente ou incidente, mas quando a gente olha o transporte do Brasil, ele é um dos mais seguros do mundo, transporte rodoviário, tá? De passageiros. É um dos mais seguros do mundo? Do mundo, O nosso índice de acidente é baixíssimo. E isso se deve muito, né, à questão da estrutura que vem melhorando e a questão dos equipamentos que as empresas vêm utilizando, que são mais novos, equipados com requisitos de segurança maiores. Então, você tem assim, o banco do carro que treme para o motorista a cada X tempo para o motorista não dormir. Legal. Então, você tem fabricante de carroceria com umas coisas incríveis, assim, que você nem imagina que existem. Mas o que eu queria chegar mesmo, e que eu acho que é um ponto muito relevante para o cliente que usa hoje, é a infraestrutura de parada e de terminal rodoviário, né? Que é um ponto constante de importante, né? Reclamação. Muito importante. Ali. Então, assim, não adianta nada eu ter uma super experiência lá no meu site, na minha aplicação, e chega o cara, na hora que ele vai embarcar, é perigoso o lugar que ele embarca, né? É sujo. Muitas vezes uma mulher sozinha não quer viajar sozinha porque, né, tem medo, inseguro. Então, eu acho que é algo que eu vejo também evoluindo no nosso país, mas que tem... Você fala medo no trajeto ou medo dentro do ônibus? Medo no embarque. No embarque? No embarque e no desembarque. Tem de tudo, tá? Tudo que você falou... Tá, mas os picos maiores assim... É o entorno, né? Você vai numa rodoviária, geralmente, o que tem no entorno? Né? É um desafio de contornar aquilo ali. Como que você vai contornar sem ter um envolvimento da autoridade pública, do Estado? Como deixar seguro, né? Então, muitas vezes a gente recebe as reclamações dos clientes finais no nosso atendimento e reportando situações de dificuldade nessas ocasiões, sabe? Desconforto, assédio, moral. Então, assim, vai muito além, né? A nossa preocupação como fornecedor de produto, ela vai muito além da transação em si. A gente precisa pensar em todos os pormenores da jornada desse cliente, do momento que ele comprou até o momento que ele desembarcou, para garantir de fato que o produto como um todo vai vingar, né? Você não, você tem conhecimento de alguma parada que seria assim, um exemplo de referência? Que transmite essa segurança toda, infraestrutura? Sim. Eu não vou nomear uma especificamente aqui, mas eu acho que no estado de São Paulo a gente tem uma estrutura de parada assim muito melhor, muito diferenciada. Que outras... a gente não é a mesma realidade dos diversos Brasis que a gente tem, né? Não ficou claro, deu para entender. Qualidade de alimentação, de ter um espaço que você pode usar um banheiro limpo, né? Tomar banho, muitas vezes a viagem é longa e tal. Perfeito, colocou bem. Acho que é por aí também. E a parte de... Você citou aí sobre acidentes, talvez. Você trabalha com seguro também? Ou esse seguro ele é vinculado só à empresa de ônibus? Existe um seguro obrigatório, né? Que já vem com a passagem. Com a passagem. Tipo um DPVAT, assim, vai. Não sei exatamente o nome técnico, mas ele já está embutido já no valor da taxa, né? Da passagem ali. Mas o cliente que compra hoje no nosso site, ele consegue também adquirir o seguro viagem como um adicional, né? O seguro viagem é de parceiros? O seguro viagem é um produto extra. É um produto. Um produto extra que se vende ali junto com a passagem, né? É opcional. Você pode contratar ou não. Você tem alguns parceiros, então? Eu tenho um parceiro plugado no nosso site hoje. Hoje quem é? Pode falar, Bruno. É a Capemisa. Capemisa? Não conheço. Ele tem um produto de seguro bem específico para transporte rodoviário.
mas tem que ser, é verdade, tem que ser. Ele é bem pensado para isso, né? Então, tá plugado e a galera usa bastante. E toda vez que tem algum tipo de incidente, a gente faz esse check, né? Se o cliente adquiriu o seguro e tal. Tá. Vamos pros cases aí. Você tem algum case, assim, de sucesso? Para contar, pra gente compartilhar com nossos seguidores aqui? Cara, seja de conquista de cliente ou de reverter alguma situação complexa de serviço, enfim. Cara, eu acho que faz parte do dia a dia isso daí, né? Tem bastante... Não dá pra gente ficar empregado sem conseguir contar alguma coisa desse tipo. Mas acho que teve um case legal que eu até comentei aqui pra vocês hoje, aproveitar que eu tô com a memória fresca, do Itaú, que a gente fez do Itaú, que inclusive eu tenho uma outra negociação com eles na ClickBus também, mas que eu tive na CVC, que foi, cara, que assim, negociar com um banco é um desafio. Em termos de exigência. Exige um nível de Harvard, né? Pra vencer essa batalha aí. E é aquilo que a gente falou, né? A ordem de grandeza de quem tá na mesa de negociação, né? Você tá falando com um banco de muitos anos e com milhares de funcionários, faturamento bilionário, e que eu acabei, enfim, fizemos ali alguns cases de condição comercial, exercícios, né? Diversos business cases que a gente fez. Eu acho que eu contei, tá? Mas eu acho que a gente estava assim na versão número 44, 45, quando a gente deu o aceite final, quando eles deram o aceite final ali. Então, assim, só para deixar um pouco mais claro o nível da conquista, né? Eu tive 40 vezes a apresentar um cenário agora tira isso, agora coloca aquilo, põe isso. E se a gente considerar isso? E esse custo ficar lá? E esse custo ficar cá? Enfim. Legal. Que eu acho que exigiu um nível de resiliência muito grande para conseguir. E o ser comercial, ele depende disso, né? Claro. Ele depende de uma disposição e motivação eterna. Para debater ali. O negócio é uma chama comum que não pode apagar nunca, assim. Hoje não deu certo, amanhã vai dar certo, amanhã... É uma mentalidade que você começa todos os dias com aquela mentalidade. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, uma hora dá certo. Top. Acho que esse é o segredo do negócio. Hein? Bertão, adorei esse bate-papo. Bem inteligente, bem estratégico. Para fechar aqui o conceito, olha para sua câmera ali, ó. Você pode mandar uma mensagem olhando para o futuro do transportes, né, rodoviário, e dicas que você quiser falar aí para os nossos seguidores aí. Pergunta profunda essa, né? A bola está contigo, Herbert. Olhar nos olhos dos meus seguidores, dos nossos seguidores, cara, eu acho que falando do segmento de transporte, eu acho que é um segmento que ainda vai crescer bastante. Ele ainda é o caçulinha aí do universo do trade de turismo. A gente tem um número muito alto de cliente que ainda compra no guichê da rodoviária, que não compra de maneira online. Isso é uma oportunidade muito grande que a gente enxerga no mercado e que vai se maturando ao longo do tempo, né? Na medida que, conforme as pessoas ficam mais digitalizadas, mais bancarizadas, né? Elas conseguem fazer pagamento online. Então, acho que é uma área que vai crescer bastante. E o que mais que era a pergunta sobre o futuro do transporte? E um recadinho aí pro futuro dos clientes, como vender, talvez. E eu acho que é isso. Eu acho que falamos muito sobre formação, né? A gente conversou bastante aqui também. Eu acho que não só o mercado de clientes como um todo, né? Mas como o trade tem grandes oportunidades de fazer o produto virar e de fazer acontecer, e de que no futuro a gente tem aí uma distribuição muito próxima aos produtos de vanguarda do segmento do turismo, aéreo, hotelaria, que é comprar tudo online. Perfeito. Então, um mar de oportunidades, uma estrada de oportunidades. Vou fechar assim. Ótimo, vou dar um gancho bem. Um gancho bom para o rodoviário. Uma estrada livre de oportunidades para vocês, meus caros amigos agentes, ainda a se explorar nesse mercado. Contem comigo, com a ClickBus, para permear esse futuro cheio de oportunidade. Everton, obrigado pela sua presença aqui, por compartilhar conhecimento com os nossos seguidores. Pessoal, espero que você tenha gostado desse episódio de hoje. Eu gostei muito, papo inteligente, muito estratégico. Se você curtiu também,
comenta nos episódios aqui, né? Comenta no episódio e compartilha com os amigos. Certo, Everton? Certíssimo. Valeu. Obrigado, pessoal. Falou.